à igreja, porque trata justamente a respeito do que significa evangelho para nós, e do que estão fazendo do evangelho nestes últimos dias. Você sabe muito bem que vivemos os últimos dias, vivemos um tempo final de todas as coisas, estamos de verdade vivendo tempos apocalípticos, e cada vez mais os problemas mundiais irão acentuar, não querendo ser aí um profeta do caos, mas a realidade é esta: o mundo vai de mal a pior, e infelizmente muitos querem levar o evangelho também consigo de mal a pior, e é preciso que venhamos resgatar o verdadeiro sentido do evangelho de Jesus para a nossa vida. Você concorda comigo? Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, e nós estaremos navegando por estes mares, por estas águas, desta última carta de Paulo ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo. Fica no Novo Testamento, já quase chegando no final da Bíblia. Você vai encontrar, e eu quero que você também compartilhe a Bíblia com a pessoa que está ao seu lado, que está sem acesso a ela. Nós vamos conseguir colocar no telão, mas é importante que você compartilhe a sua Bíblia, até para a gente fazer paralelos com as versões diferentes que temos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, então 2 Timóteo, capítulo 1. Nós estaremos lendo vários versículos, mas nós vamos começar no capítulo 1, lendo os versículos 6, 7 e 8. A palavra de Deus assim nos fala: por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Você pode curvar sua fronte em oração, vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esta noite, podermos estar neste aconchego aqui tão quentinho, que é estar na Tua presença, aquecidos pelo Teu Espírito Santo. E agora, Pai, diante da Tua palavra, nós necessitamos que Tu venhas nos falar ao coração, revolucionar nossos conceitos e valores, conforme o que Tu tens para nós, não o que queremos ter, ou que precisamos ter, mas o que Tu queres para nós. Nos ajude, Pai, a compreender a Tua palavra, a simplicidade que ela nos apresenta desafios. Pai, nos revista de graça e de autoridade do Teu Espírito Santo, para rompermos barreiras, quebrarmos paradigmas e vivermos um novo tempo na Tua presença com integridade, realmente testemunhando do Teu Evangelho com graça, para que outros alcancem também a mesma graça que alcançamos. Assim, Pai, nós oramos e Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar com vocês nesta noite sobre o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro. É bem possível que você tenha sido apresentado ou
tenha sido influenciado pelo que nós chamamos de evangelho fake. Assim como as fake news, muitas notícias ruins chegaram ao teu coração e contaminaram o seu pensamento em relação às coisas de Deus, o seu relacionamento com Deus, e te afastaram do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas nesta noite, em nome de Jesus, vamos resgatar o que Deus quer para nós. Primeiro precisamos entender que Evangelho é a boa notícia, a boa nova, a boa mensagem de Deus para nós. Nestes textos que Paulo escreve a Timóteo, e principalmente esta última missiva, esta última carta, ele está num momento muito delicado na sua história. Ele está aprisionado, ele está encarcerado, está a ponto de ser martirizado. Sabe o que significa isso? Literalmente, perder a cabeça. E foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, aqui provavelmente Paulo está escrevendo mais ou menos no ano 67 depois de Cristo, quero dizer, no ano 67 depois de Cristo, e no ano 68, mais precisamente segundo alguns historiadores, no dia 8 de junho de 68 depois de Cristo, ele foi decapitado, a mando do imperador Nero. E aí você me pergunta, mas como pode, pastor, um homem como o apóstolo Paulo, o Saulo que nós conhecemos, um homem ungido, poderoso em palavras, em ações, que realizou milagres, até ressuscitou mortos, agora ser decapitado? Diante deste fato, nós precisamos rever nossos conceitos do que é Evangelho. Então, em primeiro lugar, entenda que Evangelho é a boa notícia de salvação. Deus, Ele deseja que todos alcancem a salvação. A salvação em quem? Em Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar. Ah, pastor, mas se eu estou me batizando, eu vou ser salvo porque sou batizado? Não. O batismo é para o salvo. Não é para salvar ninguém. Ah, mas eu dou o dízimo, eu entrego o meu dízimo. Não, também não será salvo por isso. Por suas boas obras, por você ser bonzinho, não fazer malcriação para o papai, para a mamãe. Não, não é por isso que a gente é salvo. A gente só é salvo quando a gente crê com o nosso coração em Jesus. E essa boa notícia que a salvação só vem através do Filho, se chama Evangelho. Mas em segundo lugar, o Evangelho é revelação da graça. A graça de Deus é manifesta. Esta graça significa um favor, um presente que a gente não merece. Isso tudo vem para nós, a gente nem merecendo nada, nem fazendo nada, mas Ele nos dá gratuitamente. Evangelho é isso. Não podemos aceitar negócios com o Evangelho, como houve na história do cristianismo, principalmente na Idade Média, em que a religião, infelizmente, vendia um lugarzinho no céu, um terreninho no céu. Não, não existe isso. Somente pela graça que nós somos salvos, e isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus, e este você mesma não conseguirá. Então entenda a necessidade de você se entregar a Jesus e viver para Ele, e crer nele, que Ele vai agir em teu favor, em favor da sua casa, da sua família, em favor de manter na sua vida este Evangelho que nos garante a vitória. A boa notícia é que o Senhor Jesus já conquistou a nossa vitória na cruz.
a sua morte. Ao contrário de tudo que acreditavam naquele tempo, ué, não é o Messias porque está morrendo. Mas aquele momento, ele derramar o seu sangue, sacrificar a sua vida, nos garantia a vitória, nos garantia o poder de vencer todo mal que se levantasse ou se levante contra nós. Creia nisso, querido. E tome posse, porque há poder no sangue de Jesus. Este sangue inocente foi derramado para nos garantir que este evangelho faça a diferença em nossa vida. Não seja o evangelho do Anderson, ou de quem quer que seja, mas é o evangelho de Jesus, que tem todo o poder e que venceu a morte. E por isso, queridos, precisamos entender que o evangelho, ele é maior do que os seus ministros, do que os seus obreiros. Todos nós passamos, todos nós temos um limite em nossa história. E o evangelho permanece e precisa permanecer. Agora, ele precisa permanecer intacto. Ele precisa permanecer intacto, custe o que custar. Agora veja bem o preço que Paulo pagou. Acompanhe comigo, capítulo 1 ainda de 2 Timóteo. Por essa causa, que causa? A causa do evangelho, também sofro. Versículo 12. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ah, queridos, não desanimem diante das lutas e dificuldades. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do nosso Senhor Jesus, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor Jesus. Não, não é. E com esta convicção de que o Evangelho era muito maior do que ele mesmo, Paulo vai dizer a Timóteo: olha, preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia, da sã doutrina, que observaste em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Queridos, aqui, para alguns estudiosos, Paulo estava transmitindo um testamento ao seu filho na fé, Tiago. Paulo já tinha convicção de que daquela última sentença ele não passaria. Ele seria morto. E era preciso que o seu discípulo, um pastor novinho, pastor começando cheio de garra, cheio de dedicação, mantivesse os princípios e valores do Evangelho e não negociasse este Evangelho. Por isso, em segundo lugar, queridos, nós precisamos entender que o Evangelho requer de nós fidelidade, requer dos seus ministros, dos seus obreiros, fidelidade, integridade. E eu peço que você passe para o segundo capítulo de 2 Timóteo. E no versículo 15, Paulo vai dizer então ao seu discípulo amado: procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro, como ministro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Sabe o que isso significa? Ser aprovado não ter o que se envergonhar é um desafio.
Concordo com você. É um grande desafio. Vivermos neste tempo de uma forma íntegra. Somos bombardeados de todos os lados, principalmente a juventude, né? Bombardeados de influências ruins. Agora tem o tal de TikTok, assim. Aí no TikTok você está vendo um negócio legal, daqui a pouco uma sugestão de uma dancinha aqui, uma dancinha ali, não é assim? Saia da bênção não, filho. Tantas sugestões, você entra no Facebook, está assistindo uma mensagem maravilhosa. Oh, glória, unção pura. Acaba aquela mensagem e de repente o WhatsApp não sei o que, sobe, vem um vídeo que você não escolheu, querendo te provocar a assistir algo que vai contaminar a sua alma. E perceba, as sugestões do maligno hoje são sutis e contaminam nossos pensamentos, contaminam nossa alma. E se a gente cede, não tem nada a ver, isso aqui é bobeira. Daqui a pouco você só pensa naquele negócio ali. É interessante que o mal entra tão fácil nos nossos pensamentos. A gente tem que estudar, fazer a prova, ficar lutando ali para memorizar aquela fórmula, memorizar aquele assunto. E é uma luta, aquela questão para o vestibular, para o PISME. E a coisa boa precisa entrar na sua mente para você passar a etapa, vencer aquela fase que não consegue. Agora um mal de repente entra na sua mente, facinho, e você aceita. Daqui a pouco está se tornando uma vítima de um demônio que quer destruir a sua vida, que entrou numa bobeirinha. Não aceite, nós precisamos viver sendo aprovados por Deus. E eu dizia para os pastores ontem, pode abaixar para mim, por favor, o retorno, por gentileza. Eu dizia para os pastores ontem, nós, pastores, estamos cercados, como diz a palavra, por uma grande nuvem de testemunhas. E claro, não são só os pastores, somos todos nós aqui. E hoje, mais do que nunca, qualquer coisinha que você faz, está lá no teu status, está lá na tua Play Store, sei lá, um monte de lista, ou coisa de... Eu não entendo muito dos termos, mas é por aí, não é? Não é assim? E todo mundo está vendo. E agora, você acha que não estão te julgando? É só Deus que está me olhando? Não, você está sendo rodeado de um monte de gente que está te analisando. E agora pare comigo aqui e pense. Infelizmente, tem muita gente má, querendo o teu mal. E se você não está sendo aprovado por Deus, você está dando legalidade ao maligno para te atacar, para destruir os sonhos de Deus na sua vida. Então se ligue aí, o Evangelho requer fidelidade dos seus seguidores. Este Evangelho da graça, ele terá autoridade para ser transmitido se a sua vida está no altar do Senhor, está entregue ao Senhor. Por isso Paulo vai dizer, aí retornando um pouquinho nos versículos 9 em diante, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Veja bem, a consequência de Paulo se manter fiel ao Evangelho lhe causava um grande transtorno. Ele agora estava sendo visto e discriminado como um criminoso. Mas a palavra de Deus, ele vai dizer, a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, tudo que está acontecendo comigo, mesmo que aos olhos humanos são ruins, e ninguém quer passar por prisão ou morte. Mas eu sei que o Evangelho que eu vivo
faz com que o poder de Deus não seja algemado. E claro, muitos se converteram com este testemunho. Este evangelho nos alcançou através deste homem hoje. E ele continua dizendo no versículo de número 10 do capítulo 2: por este motivo suporto todas as aflições por amor dos eleitos. Ou seja, eu sei que a minha morte, o sacrifício que eu estou fazendo, vai alcançar aqueles que são eleitos, aqueles que estão sendo chamados pelo Evangelho. E ele continua dizendo, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Isso é maravilhoso, amados. Desafiador para nós nestes últimos dias. E em terceiro e penúltimo lugar, nós vamos entender no capítulo 3, que o Evangelho exige firmeza dos seus seguidores, dos seus ministros, na ortodoxia. E pastor, hoje está falando muita palavra difícil, os teens aí estão sofrendo. Ortodoxia, olha, eu vou explicar para vocês. Orto significa reto. Doxia vem de doxa, que significa fé. Então, retos, firmes na fé, na sã doutrina. A ortodoxia, hoje para nós, queridos, é fundamental. Resgatar a vida da escola bíblica, vir à escola bíblica, se sacrificar, acordar um pouquinho mais cedo, sair do cobertor e vir estudar, é fundamental. Ter conhecimento das Escrituras é importante. Por quê? Porque nestes últimos tempos estamos vivendo dias difíceis. No capítulo 3, a partir do versículo 1, as Sagradas Escrituras vão nos dizer: sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis. Homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, tá? O que significa aparência de piedade? Bonitinho, bem apresentado, com argumentos, sólidos em argumentos. Argumentos, eu sei, eu posso, não é assim que tem que ser, é assim que eu quero. Argumentos, aparência de piedade, é isso que Paulo está falando. Parece bonitinho, mas aos olhos de Deus, olha, feinho, tá? Feinho. Todavia, negando o seu real poder. Então, toda essa aparência de ovelhinha, por dentro está um lobo. Um lobo que quer devorar, destruir. O mal está assim, ganhando espaço por vezes nos nossos ambientes, até dentro da igreja. E a gente tem que seguir o conselho de Paulo. Olha o que diz no versículo 5, parte B. Afasta-te, ou seja, se afaste, portanto, desses também. É uma ordem de Paulo ao seu discípulo querido, pastor Novel, pastor novinho. Afasta, porque toda essa aparência está contra os princípios e valores do reino. Agora, é claro que após
termos todo o conhecimento de Deus, buscarmos com profundidade viver para Deus. Vamos então ser desafiados ao quarto lugar. Nosso tempo exige de nós uma ortopraxia. E agora o que significa a ortopraxia? Já não sabia o que era ortodoxia, agora o que é ortopraxia? É praticar o que você sabe que é correto. Eu sempre digo, eu dizia hoje pela manhã, num aconselhamento, eu sempre tenho que repetir isso, parece óbvio, né? O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Não adianta você ficar querendo fazer o errado de certo e o certo de errado. O que Deus nos ensina em sua palavra, nós precisamos vivê-la. Simples assim. Testemunhar significa, no original, martireu, é ser mártir. Ser mártir. O que é isso, pastor? Sim, testemunhar significa ser mártir. Martireu no original. Se desejamos testemunhar de Jesus, do seu evangelho, precisamos nos sacrificar por amor a este evangelho. Sacrificar as nossas querências, os nossos conceitos, sacrificar os nossos pensamentos e obedecer. Preste bem atenção nisso, obedecer. Palavra de ordem para vocês. Obedeça. É melhor obedecer para dar tudo certo. Obedeça. Se não obedecer, vai dar errado. Vai dar ruim. E é simples assim. Se Deus está hoje te mostrando o que é certo para você romper barreiras e de verdade experimentar da sua graça, do seu poder, da sua glória, é preciso que você entenda, como ele vai dizer no capítulo 4 agora, a partir do versículo 1, acompanhem comigo aí. Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, aconselha, repreenda, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porque chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Veja bem, eu estou pregando aqui. Você está numa luta tremenda para prestar atenção no que eu estou falando aqui. É uma luta interna e externa. O tempo todo é assim. E vai chegar um tempo que vai piorar. Ele está dizendo aqui, ele está apontando para os nossos dias profeticamente. Ele diz no versículo 3, acompanhe comigo, anote aí na sua Bíblia. Chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Olha aqui, suas próprias vontades. Você tem vontade própria? Já viu nosso argumento? Eu tenho vontade própria. Querido, após você receber Jesus na sua vida, a vontade que você tem agora tem que ser a vontade de Deus. Você não tem segunda opção, não. Eu quero do meu jeito. Não. Você precisa obedecer à vontade daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem segunda vontade, o meu jeitinho para ser agradável. Não. As pessoas se recusarão, versículo 4, a dar ouvidos à verdade. Voltando para historinhas da carochinha, para mitos. Agora o conselho
da palavra de Deus para mim e para você é o seguinte, grave aí. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista e cumpre com o teu ministério. Cumpra com a tua missão, querido. Não importa a sua idade, você na sua escola tem uma missão a cumprir. Transmitir este evangelho. Você na sua casa, na sua família, tem uma missão a cumprir. No seu trabalho, você tem uma missão a cumprir. Cumpra com integridade, com verdade. Viva este evangelho em todos os cantos em que você estiver, representando a pessoa de Jesus na sua vida, para que assim o nome do nosso Deus seja glorificado. Porque se você fizer do seu jeito, talvez até você vai receber glória, mas você vai estar perdendo a oportunidade de cumprir a sua missão. Por fim, o apóstolo Paulo vai dizer nos versículos 6 e 7, quanto a mim, já estou sendo derramado, como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora receba aí, filho, filha. Agora me está reservada a coroa da justiça. Veja bem, é o prêmio que Ele está reservando para mim e para você. Sim, agora está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. Que dia é este? O dia que Ele retornará, ou que nós encontraremos com Ele. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua segunda vinda. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia! Que desafio grande, pastor. Que desafio grande. Entender que o Evangelho é maior do que eu. O que eu quero. Que desafio hoje, pastor, é viver com fidelidade, com integridade. O que eu estou ouvindo aqui. Que desafio, pastor. Reconhecer esta palavra com profundidade. E não somente conhecer, mas viver. Eu me sinto, eu não sei você, mas eu me sinto pequenininho.